Não temas, palavras que inspiram confiança. Texto de hoje, Gênesis 26, verso 24, que diz assim: Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Palavras de Deus diretamente ao coração de Isaac, quando este enfrentava a luta contra a fome e a seca na terra onde estava. Quando Isaac enfrentou este problema, ele decidiu ir para Gerar, a capital dos filisteus, e buscar a ajuda do rei Abimeleque. É bem provável que naquele tempo Isaac e Rebeca estivessem morando em Beer-lahai-roi, conforme diz Gênesis 25:11, o que significa que viajaram cerca de 110 quilômetros para chegar até Gerar. Mesmo depois de chegarem lá, é possível que Isaac e Rebeca tivessem sido tentados a ir para o Egito, porque estavam agora mais perto ainda do Egito, que ficava ao sul. Apesar de Deus já haver deixado claro que eles não deveriam ir para lá, como fez no passado Abraão, o patriarca Abraão, pai de Isaac. Isaac chegou então na Filístia e ali prosperou, mesmo diante de grandes lutas. O capítulo 26 vai nos falar exatamente de Isaac na terra dos filisteus. Chegando lá, Isaac procurou desenterrar os poços que foram entulhados pelos inimigos de Abraão, seu pai, porque eram poços de seus pais no passado. Mas cada poço que ele desenterrava ou desentulhava dava água, mas os povos daquela terra reclamavam para si. Isaac pacificamente abria mão do seu direito e procurava um outro poço logo em seguida. Cada poço ele realmente desentulhava e encontrava água em abundância, mas se repetia, os povos reclamavam. Finalmente ele chega a desentulhar um poço e que ninguém reclama para si. No verso 22 diz isso. E então Isaac fica realmente grato a Deus por isso. E ali ele então prospera. Mas depois disso, o texto diz, no capítulo 26, verso 23, que ele subiu até Berseba. Então ele sai de Gerar e vai para Berseba, que ainda é terra dos filisteus. Foi exatamente quando chegou lá em Berseba, naquela mesma noite, que Deus lhe dirigiu essa palavra: Não temas, porque eu sou contigo. Sabe, irmãos, nós podemos extrair duas rápidas lições desse contexto. A primeira é que a verdadeira fé é sempre testada, seja pelas tentações dentro de nós ou pelas provações fora de nós. Isaac estava sendo tentado, sim, a ir para o Egito, mas Deus já havia deixado claro que ele não fosse. Mas aquilo se constituiu numa tentação para ele, a qual ele venceu em obediência a Deus, venceu pela força da sua fé em Deus. Mas ainda ele enfrentava as provações da terra onde estava, como já explicamos aqui. Tudo isso, irmãos, fez parte da vida de Isaac e faz parte também da vida cristã. A nossa fé, vezes por vezes, é testada por Deus, é provada por Deus. E nesses momentos devemos continuar e nos manter obedientes a Deus. A obediência é fruto da nossa fé em Deus. E entender que Deus está conosco e nos diz a cada dia: não temas. A segunda lição que podemos extrair desse contexto é que o lugar mais seguro do mundo é dentro da vontade de Deus. Ao enfrentar aquela situação de seca, Isaac tinha que pensar numa solução, mas a solução para ele era a vontade de Deus. A solução para ele ali era seguir o caminho o qual Deus estava lhe apontando. Era ouvir uma palavra diretiva de Deus e obedecê-la. Assim ele fez e foi abençoado. O verso que nós já lemos nesse capítulo 26, o verso 24, o verso diz assim: depois que Deus fala, não temas porque eu sou contigo, Deus diz assim: abençoar-te-ei
e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, teu servo. Ora, Deus assim o fez porque Isaac foi obediente. No momento em que temos que tomar decisões sérias na vida, irmãos, mediante as provações, as lutas, as tempestades, nós precisamos nos certificar da vontade de Deus. Não adianta querer seguir a nossa lógica, a lógica humana. Não adianta querer seguir conselhos de pessoas que muitas vezes não estão nos orientando de acordo com a vontade de Deus. Devemos seguir estritamente o que Deus nos diz através da sua palavra. Portanto, não passe na frente de Deus. Tome a decisão certa, a decisão alinhada com a vontade de Deus. E com isso, com certeza, você ouvirá Deus falar claramente ao seu coração, como falou ao coração de Isaac. Não temas, porque eu sou contigo. Que Deus continue te abençoando e tenha um bom dia debaixo da bênção de Deus.